A paz do Senhor, graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez, para aí estarmos aprendendo mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Como Deus tem sido bom e como Deus é bom para conosco. Então, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Deus querido, Deus santo, Deus amoroso, majestoso, te louvamos, ó Deus, por mais essa oportunidade. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Senhor, que o Senhor venha nos direcionar através do Teu Santo Espírito. Senhor, que o Senhor venha nos dar da Tua graça, que nós possamos, Pai, aprender a Tua Santa Palavra. Pai, eu oro por cada irmão, por cada irmã. Senhor, eu oro por cada igreja que tem comprometimento com a Tua Santa Palavra. Senhor, que o Senhor possa cada dia enviar mais alunos para a escola bíblica dominical. Senhor, que a cada dia o Senhor possa dar força, Pai, direção aos Teus professores, às Tuas professoras, e que juntos nós possamos, ó Deus, Te servir em espírito e em verdade. Pai, oro por este canal, que tem sido uma grande bênção para a minha vida, que possa ser bênção para outras vidas também. Senhor, direciona, faça a Tua vontade e o Teu querer, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Estamos aí e chegamos, claro, na nossa lição por número 4. E está tudo passando bem rapidinho. Outro dia mesmo, iniciamos esse quarto trimestre do ano de 2024. Então, claro, eu quero aqui me apresentar, né? Para você aí que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sei que todos que aqui participam, todos que passam por aqui são pessoas que amam e desejam aprender a palavra do Senhor. Então, eu quero me apresentar. Meu nome é Luciene Neto Faria, sirvo como missionária na Casa do Senhor, sou daqui da cidade de Juiz de Fora e sou membro da Igreja Assembleia de Deus em Linhares, aonde ali eu sirvo como superintendente da EBD e também professora da Escola Bíblica Dominical. Desde os primórdios da minha conversão, sempre falo para vocês, eu tenho essa alegria e peço todos os dias em oração a Deus para que Ele possa me ensinar a palavra do Senhor. E sabendo que somente Cristo é o mestre e mestre por excelência. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a este canal. Espero que você aí também no comentário me conte de onde você é. Eu creio que através desse contato vamos nos conhecer mais um pouquinho. Então, antes que nós iniciamos ali essa quarta lição, eu quero aqui te convidar para você dar o seu like, para você se inscrever neste canal e também para que você ative o sininho para receber notificação de quando nossos vídeos chegarem. Gente, é muito importante vocês se inscreverem, vocês ali estarem dando ali o seu like, vocês participando. Como eu falo para vocês, é um desafio para mim estar por aqui pelo YouTube, mas é uma ordenança de Deus já há mais de 4 anos atrás em minha vida. Deus gerou esse projeto em meu coração. Então, eu estou aqui para aprender junto com vocês. Então, eu peço a sua ajuda. Eu tenho visto, né, que nós tivemos ali mais visualizações em algumas aulas, mas poucos ali curtidas. Mas eu quero te convidar que você se inscreva e que nós possamos aí juntos aprendermos mais de Deus. Então, vamos lá, né? Bom, nós estamos na lição 4, qual eu já falei. Nós estamos todo esse trimestre, nós estamos ali estudando sobre as promessas de Deus. Iniciamos aí esse trimestre, né? Esse quarto trimestre do ano de 2024. Iniciamos aí há pouco tempo, estamos aí na quarta lição. E a quarta lição, ela tem por tema promessa e obediência. Nosso texto áureo: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Verdade prática. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam em diversas
áreas da vida. E nós temos, claro, a nossa leitura bíblica em classe. E nossa leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, capítulo 29, do versículo 1 ao 9, e depois Hebreus, capítulo 8, do versículo 6 ao 13. Essas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras desse concerto, e cumpre-as para que prospereis em tudo quanto fizeres. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciões, os vossos oficiais, todo homem de Israel. Os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Hebreus 8. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, não se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, eis que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Vamos lá para os objetivos da nossa lição. Ponto 1. Apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Ponto 2. Mostrar que o princípio da obediência também está presente no novo concerto. Ponto 3. Refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. No tópico 1, nós temos ali 3 subtópicos, né? O tópico 1, como dissemos, vamos falar sobre a obediência no Antigo Testamento. O tópico 2 também é composto por 3 subtópicos. E no tópico 2, nós vamos falar da obediência no Novo Testamento. E no tópico 3, também ele está composto de 3 subtópicos, que nós vamos falar das bênçãos provenientes à obediência a Cristo. Vamos agora, dentro, né? A gente sempre gosta de dar uma olhadinha, sempre no título da lição, promessa e obediência. Haja vista, nós já falamos e vamos falar ainda todo esse trimestre, essa palavra promessa já está bem inserida ali no nosso entendimento. Mas agora também nós vamos falar de obediência, promessa e obediência. A obediência é um fruto de um coração grato e sincero. A Bíblia, ela apresenta uma relação entre promessa e obediência. Obediência, essa palavra no grego é ikopoe,
que ela é formada de upo, que quer dizer debaixo, e koe, que quer dizer ouvir. Se nós lermos lá em Romanos, capítulo 6, no versículo 16, diz assim: não sabeis vós que a quem vos representastes por escravo, para lhe obedecertes, sois escravo daquele que vos obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Nós vemos que a fé é o ato inicial da obediência na nova vida. Obediência, nós vemos ali, quando o Tiago fala no capítulo 1, no versículo 22, ele fala: não sejais apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. Ou seja, quem obedece, uma vez que ouve, ele vai praticar. E justamente Tiago, ele está chamando a atenção ali para que a pessoa não venha só ouvir, mas que ela venha praticar. Ou seja, que os atos dessa pessoa sejam oriundos da palavra que ouviu. Ou seja, ouvir e praticar. Deuteronômio, capítulo 5, no versículo 29, vai dizer: quem dera eles tivesse sempre no coração essa disposição para temer-me, para obedecer os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Nós estamos vendo dentro desse texto que a obediência, ela gera frutos, que uma geração que obedece é uma geração que vai colher dos frutos dessa obediência. Se nós lermos lá em João, capítulo 14, também no versículo 15, vai dizer: se vocês me amam, obedecerão a minha palavra. Então nós vamos estudar nessa lição e ver que muitas das vezes o Senhor Jesus, ele vai falar a forma de expressar, de nós expressarmos o amor a Cristo. Uma das formas é nossa obediência à sua palavra. Não é só pelo falar. Muitas das vezes, na Bíblia, né, a palavra do Senhor nos adverte que muitas das vezes, quando o Senhor Jesus chamou-lhe a atenção de fariseus, eles falam, né, fariseus, escribas, que eles falam com a boca, mas que o coração deles já está longe. Então o Senhor, quando ele fala de amor, ele usa também o termo obediência. Por quê? Porque quem ama, obedece. Também tem um texto na primeira epístola de João, capítulo 5, lá no versículo 3, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, nós vamos aqui permear por essa lição, falar sobre a obediência de promessa, mas também de obediência. A Bíblia representa uma relação entre promessa e obediência. Nós vamos ver que ao longo das Escrituras, a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Continua sendo requerida pelo nosso Senhor Jesus para que nós possamos viver promessas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo Testamento e, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. Tópico 1, nós vamos ver aqui a obediência no Antigo Testamento, o concerto de Horebe. Quando nós lemos o livro de Êxodo, do capítulo 19, a partir do versículo 1, nós vamos ver que inicia dizendo que ao terceiro mês da saída do povo do Egito, nós vamos ver aqui que o povo parte de Redifim para o deserto de Sinai. E nós vamos ver que Moisés, ele sobe a este monte e ali o Senhor vai falar com Moisés. Nós precisamos primeiro observar 3 pontos aqui sobre o Horebe. Por várias vezes a Bíblia vai também se referir
como Monte Sinai e também como Monte de Deus. Se nós vermos aqui no Êxodo 19, vai falar que o povo esteve ao sopé do Sinai. Êxodo 19, versículos 11 e 10, e também lá no versículo 20 ao 23. Também é chamado de Monte de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 1, e também 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Nesse texto de 1 Reis, nós vamos ver ali que foi quando Elias estava fugindo de Jezabel, e ali Elias vai até o Horebe, que também é o Monte Sinai. Também nós vamos ver que Êxodo capítulo 33, versículo 6, vai falar o termo Horebe, e também no capítulo 24, versículo 13, vai falar o Monte de Deus. Então, nós temos aqui, fala-se em Horebe, fala-se em Monte de Deus e fala-se em Monte Sinai. Então, todos esses três termos, dentro desses textos que nós lemos, está se referindo ao mesmo local. Então, o Senhor, ele fala com Moisés, e ali o Senhor, ele vai dar diretrizes para esse povo através da vida de Moisés. Se nós lermos ali todo o capítulo 19, nós vamos ver que o Senhor, ele vai estar ali transmitindo através da vida de Moisés, aquele povo, não somente as suas promessas que nós precisamos entender, que são desde lá de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, o Senhor está ali lembrando aquelas promessas para Moisés. Lembrando que quando nós lemos Êxodo capítulo 3, ali no versículo, a partir do versículo 1, no versículo 12, nós vamos ver Deus falando a Moisés justamente no contexto desse monte. Então, agora, quando Moisés ele retorna, ele já está com todo aquele povo que outrora saiu ali do Egito. Então, o Senhor, ele vai falar através de Moisés. É interessante que Moisés, quando nós lemos ali Êxodo 19, depois que o Senhor fala com Moisés, Moisés desce ali do monte Sinai, e ali ele vai passar para o povo aquilo que o Senhor revelou a ele. E ali há uma preparação do povo, afinal, depois disso, no terceiro dia, o Senhor falaria diretamente ali com o povo. Claro que o povo, ele ficaria só ao sopé do monte, e ali nós vamos ver que o Monte Sinai teve-se manifestação de trovões, nós vamos ver que o monte fumegava, e Deus se revelou através ali do fogo. O Senhor, ele fez esse concerto com o seu povo, e esse concerto, ele abrange dois princípios básicos: promessa e compromisso. Qual era o compromisso do povo? Que o povo observasse a lei. Êxodo, quando nós vamos ver, depois que o Senhor traz ali os mandamentos, Êxodo capítulo 24, lá no versículo 3, depois do povo ouvir as ordenanças, olha qual vai ser a resposta do povo. Êxodo capítulo 24, no versículo 3. E eles disseram assim: vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu em uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Ou seja, depois de ouvir as ordenanças do Senhor, depois desse concerto, o povo ali, ele fala que todas as palavras que o Senhor falaram a ele, ensinaram a ele, eles vão o quê? Eles vão estar fazendo. Então, nós estamos vendo ali o Senhor, que esse concerto ali no Horebe, através da vida de Moisés, trazendo esse concerto ao povo, que esse concerto tinha um princípio em que? Em o povo que está obedecendo. Êxodo capítulo 19, no versículo 5, nós vamos ver que o Senhor, ele fala exatamente assim para o povo. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se
se diligentemente ouvides a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentro todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, da forma que o Senhor prometeu para o povo ele tinha o comprometimento de estar o quê? Observando a lei, de estar obedecendo. Nós vamos ver que o Senhor ele não queria uma obediência perfeita do povo, mas sim uma obediência sincera. Quando nós vamos ver lá em Números, capítulo 13, a partir do versículo 26, que vai até o capítulo 14, até o versículo 39, nós vamos ver ali em Cádiz, né? Quando Moisés manda os 12 espias para estar ali olhando a terra tão prometida pelo Senhor. E esses espias, né, são ali os príncipes, cabeça de cada tribo. Então, 12 príncipes são ordenados por Moisés para espiar a terra. E eles ficam na terra de Canaã por 40 dias. E quando eles voltam para trazer ali todo o que eles viram naquela terra, 10 desses príncipes, eles inflamam a terra. Embora eles estão trazendo cachos de uva, frutos que mostram a fertilidade daquela terra, a capacidade dos frutos que aquela terra, né, tem ali, 10 príncipes, eles vão inflamar essa terra e dizendo que ali tem muitos gigantes, que o povo que ali mora são um povo, né, que amedronta eles. Então, o que eles fizeram? 10 desses príncipes, desses espias, eles inflamaram a terra. Porém, Josué e Caleb foram aqueles que falaram, né, que confiavam no Senhor, que a terra é boa, que a terra é a terra da promessa. Então, nós estamos vendo através disso o quê? O Senhor ali trazendo um castigo pelo aquele povo. Porque o povo, embora tinha uma promessa, estava incrédulo diante daquela promessa. Então o Senhor, ele vai falar que aquela geração, quem tivesse 20 anos para cima, morreria no deserto. E aqui a gente precisa pontuar algo. Nós sabemos que dentro dessa geração, somente Josué e Caleb que foram ali, que não foram mortos. Então, muitas das vezes, eu não sei se você já viu, pessoas falando, e dessa geração, o único que entrou na terra foi Josué e Caleb. Você já ouviu alguém falando assim? Então, muitas pessoas acham que somente Josué e Caleb entrou na terra. Claro que não. O que o Senhor falou, que aqueles que tivessem naquela rebelião, aqueles que tivessem 20 anos para cima, morreriam no deserto. Caleb e Josué tinham mais de 20 anos e eles foram o único que não morreram. Então não só é porque só eles entraram, mas que naquele contexto ali, os únicos que sobreviveram daqueles que tinham 20 anos para cima foi Josué e foi Caleb. Isso daqui é bom para a gente tirar aí essa dúvida. Então nós estamos vendo ali o povo errando pela incredulidade, mas ali o Senhor, ele tinha feito um conserto para o povo, mas esse conserto requeria o quê? A obediência do povo. Sendo assim, nós vamos agora também falar sobre o segundo ponto do tópico 1, que agora nós vamos ver aqui o conserto nas campinas de Moabe. Ora, depois que o povo, números 13 e também números 14, do 13 a partir do versículo 26 até o capítulo 14, até o versículo 39, nós vamos ver que quando os outros espias, o povo veio ali com rebeldia, não confiando, né, na palavra que o Senhor tinha dado, eles ficaram 40 anos espiando a terra. Então agora o Senhor fala, por mais 39 anos, vocês vão ficar andando por esse deserto, porque eles já tinham um tempo, né, quase um ano que estavam ali inseridos, né, já da saída do cativeiro do Egito, e agora o Senhor falou que no total eles ficariam 40 anos ali, peregrinando pelo deserto. Cada dia o Senhor contou um ano pela desobediência. Nós vamos ver que a desobediência é algo que nos afasta de Deus. Deus não trabalha na
desobediência. Nós estamos vivendo aí períodos que se fala muito em promessa, mas quantos querem obedecer a Deus? Porque promessa e obediência são princípios também. Outra questão, nós vamos ver agora o concerto nas Campinas de Moabe. Esse concerto que nós falamos há pouco foi no Horebe, que também é conhecido como Monte Sinai e também Monte de Deus. Já deixei os versículos para vocês. Agora, nós vamos ver o concerto nas Campinas de Moabe. Ou seja, agora nós estamos vendo ali o texto em Deuteronômio do capítulo 29. Nós também lemos ali a partir do capítulo 28. Nós vamos ver que Moisés, ele vai falar sobre as bênçãos e a maldição. Capítulo 28 vai falar sobre as bênçãos no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. No capítulo 29 de Deuteronômio, nós vamos ver que agora Moisés está perto ali no território de Moabe, bem próximo à terra prometida. E agora o que ele vai fazer? Ele vai falar para o povo novamente, lembrar o povo desse concerto com o Senhor. Os anos já tinham passado desde o concerto de Horebe. A maioria daqueles peregrinos havia perecido no deserto. Então agora Moisés reúne o povo, ou seja, tem uma nova geração que cresceram ali no contexto do deserto e agora essa nova geração, elas estão prestes a entrar na terra prometida. Então Moisés, ele vai o quê? Ele vai repetir, ele vai trazer as palavras do concerto, né? Que foi feito, né? Além do que foi feito ali no território de Horebe. E se a gente pensar bem, o próprio Moisés, lembra quando o Senhor falou com ele que o povo estava ali querendo água e o Senhor fala para Moisés o quê? O Senhor falou para Moisés para o quê? Falar com a rocha. E Moisés não fala com a rocha, ele bate na rocha. E isso foi o quê? Uma desobediência que acarretou em quê? Em Moisés não entrar na terra prometida, não entrar na Canaã. Nós vemos que Moisés morre e quem vai suceder Moisés é Josué, que é aquele que entra com o povo na Canaã, na terra prometida. Então nós estamos vendo aqui essa exposição desse concerto pode ser vista lá em Deuteronômio capítulo 4 a 26, e nós vamos ver também, vai falar de bênçãos e também das maldições. Então, nós estamos vendo aqui Moisés trazendo ao povo o entendimento do concerto. Olha, estão pertinho da terra, pertinho de entrar na terra prometida, depois de 40 anos de deserto, mas que ainda tem que seguir o quê? A fidelidade para com Deus. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel com os mandamentos divinos. Terceiro ponto, as promessas provenientes da obediência. Nós vamos ver que no concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, vai falar de promessas o quê? Na vida doméstica, ao entrar e sair da terra, vai falar das bênçãos no campo, vai falar na cidade, vai falar das bênçãos da procriação. Nós vamos ver que em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas por consequência da obediência aos mandamentos divinos. O Senhor, através da vida de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 29, ele vai dizer aqui no versículo 5, e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem envelheceu no teu pé o teu sapato. Então nós estamos vendo aqui, gente, uma coisa que somente o nosso Deus. Por que o povo foi peregrinar esse tempo tudo no deserto? Por causa da desobediência. Mas nós estamos vendo Deus cuidando desse povo ali no deserto.
O Senhor vai falar, o povo não andou desvestido, o povo não andou sem sapato, o Senhor enviou o maná, o Senhor providenciou água para aquele povo, tudo porque o Senhor tinha uma promessa de levar esse povo, aqueles que obedecerem à terra de Canaã. Você percebeu uma coisa? Quando o Senhor tirou o povo do cativeiro do Egito, quando o Senhor tirou o povo do cativeiro do Egito, quando o faraó fez a proposta para Moisés, Moisés falou, olha, nenhuma unha ficará no Egito. É interessante que quando o povo sai do Egito, a Bíblia vai dizer que havia um povo diferente dentre esse povo. Então o Senhor, como prometeu, ele tirou todo o povo do cativeiro do Egito, que foram entre 400 e 430 anos. Deus tirou. Mas percebam uma coisa, no deserto, Deus, de alguma forma, selecionou. Por quê? Porque para entrar em Canaã, Deus, era promessa de Deus tirar o povo dele do Egito. Mas para entrar em Canaã, somente quem obedecer a sua palavra. Por isso que muitos morreram no contexto ali do deserto, por causa da desobediência. Então, Deus livrou o povo do cativeiro, mas ali no deserto só, e isso é muito importante a gente entender, no deserto só conseguiu passar pelo deserto, só atravessou o deserto aqueles que obedeceram ao Senhor. Afinal, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, nós estamos vendo promessas provenientes da obediência. Deus prometeu ao povo dele que ou obedecesse, que teria ali, teria vida, a cidade seria abençoada, o campo seriam férteis, frutíferos, né? Em todas as áreas da vida dos judeus, eles receberiam a bênção, aqueles que guardassem ali a lei do Senhor, a obediência da lei do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui no Antigo Testamento, vemos a obediência, ela tem uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Agora, nós vamos refletir sobre o tópico a obediência no Novo Testamento. Então, nós vimos ali a obediência no Velho Testamento e agora a obediência no Novo Testamento. Nós vamos ver um novo concerto. A carta aos Hebreus, no capítulo 8, se nós lermos também o capítulo 7, nós vamos ver que ela nos apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando quanto eles apontam para quê? Para o ministério perfeito do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por intermédio da fé manifesta pelo quê? Pela obediência aos mandamentos da lei e a observação do sistema, né, de sacrifício no Antigo Testamento. Contudo, nós estamos vendo o profeta Jeremias, lá no capítulo 31, profetizou que chegaria um momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isso é, no coração. Mas esse conceito Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai falar de um só mediador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Nós estamos vendo que desde ali dos primórdios do ministério de Cristo, o Senhor Jesus Cristo veio para o quê? Nos reconciliar com Deus, porque antes de Cristo estavam todos ali, desde Adão. Lembra que lá no Gênesis, né? Desde a queda lá no Gênesis, houve o quê? A desobediência. E essa desobediência,
ela causou uma ruptura entre Deus e o homem. Então nós estamos vendo que o Senhor Jesus Cristo é aquele que mediador. Por isso que Jesus fala, eu sou a porta. Ele fala, né, que aquele que quer, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, através de Jesus Cristo. Jesus, o ato na cruz do Calvário, ele morre, ressuscitou. Quando o Senhor Jesus, ele morre, nós vamos ver que o véu do templo, ele se rasga do alto a baixo. Isso ali dando acesso a todos aqueles que creem em Jesus de estar ali falando com o Pai, de ter comunhão com Deus. Nós vamos ver que entre ali o Santo dos Santos, o lugar santo e o Santo dos Santos, havia um véu, que ali somente o sumo sacerdote passaria uma vez ao ano, onde ficava a Arca da Aliança, depois daquele véu. E para que esse sumo sacerdote, ele entrasse ali, no Santo dos Santos, ele precisava se consagrar primeiro. E ele ia ali como um sininho, uma espécie de sininho, uma cordinha, para que todos ali estivessem ouvindo se ele estava vivo. Ou seja, enquanto ele estava andando, estava fazendo aquele barulhinho, porque se ele tivesse em pecado, ele morreria ali fulminado naquele mesmo momento, naquele mesmo instante. Só que esse sacrifício era uma vez a todo ano. E nós vamos ver Cristo fazendo um único sacrifício, que é aquele que morreu por todos nós. Ele não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. Ele se entregou por nós. Então, ele é o mediador. Então, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. E agora, todos que crerem no nome de Jesus estão agora reconciliados com o Pai. Ele nos reconciliou. Então, há um mediador. Somente através de Cristo, reconhecendo a Jesus Cristo, que nós temos agora comunhão com Deus. Então, por isso que Cristo, ele é o mediador que estabelece esse novo concerto, o novo pacto profetizado por Jeremias. Jeremias, capítulo 31, do versículo 31, ele anuncia essa nova aliança, né, essa super aliança que ele vem trazendo, que aconteceu ali através de Jesus Cristo. E essa nova aliança, como Jeremias fala, que haveria um tempo de novo coração. Em Mateus, capítulo 5, versículo 17, o Senhor, ele cumpriu a lei de Moisés. Olha o que o Senhor diz: não penseis que vim destruir a lei de Moisés ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Então, o Senhor, ele está dizendo, claro, igual uns falam, né? Gostam de dizer que a lei, né? A lei não vale mais, né? Que salva é Cristo. Mas Jesus, ele veio o quê? Para cumprir. Ele não veio para destruir, mas para cumprir a lei. E nós somos justificados através de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Mateus 6:21, o Senhor Jesus, ele está falando também e usando a palavra coração. Ele vai dizer, olha, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Já em Mateus 9, versículo 4, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse, por que cogitais o mal em seu coração? O que está acontecendo? O Senhor Jesus, ele olha no interior. Quando nós vamos ver Mateus capítulo 12, versículo 34, raça de víboras, como podeis falar as coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, Jeremias, ele está falando, em 31, ele está falando da parte do coração, né? Que o povo teria um coração mudado. Claro que isso ainda vai acontecer com os israelitas, mas também aqui está pontuando dessa aliança, onde a transformação e a mudança que Cristo quer ver é dentro do nosso coração. Não é uma mudança exterior, mas uma mudança
interior. Haja vista que Deus nos olha por dentro e também por fora. Ele conhece as nossas boas obras e também as más obras também. Então, o Senhor, Deus, Jesus Cristo, ele é o mediador, né, para que nós possamos falar com Deus. E esse mediador, que é Cristo, ele nos conhece. Ele sabe das nossas palavras antes mesmo que elas saem da nossa boca. Então, Jesus Cristo é aquele que é o nosso mediador. E a obediência do novo concerto. O Senhor pede a nossa obediência? Claro que sim. A nossa fé, a fé e a obediência, ela caminham lado a lado. Jesus Cristo nos ensinou, olha bem, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então o Senhor novamente está falando, se me amar, ou seja, guardareis os meus mandamentos. O salmista fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa expressão, essa expressão guardareis, ela significa obedecereis. O que o Senhor está falando? Quem ama, me obedece. Então não existe esse negócio de crente dono de si, de cristão dono de si, não. Quem ama o Senhor, quem entregou a vida para Cristo, ele obedece o Senhor. E como que é obedecer a Deus? É seguir a tua santa palavra. É o crente direcionado pelo Espírito Santo. É o crente que procura ali as observâncias, a lei, os ensinamentos do Senhor. Então, nós estamos de ver que obedecer para Deus é demonstração de amor. Não é assim? Os filhos, pense bem, no contexto familiar. Os pais têm os filhos. Os filhos obedecem aos pais por amor aos pais. E assim o Senhor também requer de nós. A nossa obediência, o tanto que nós obedecemos, revela para Deus o tanto que nós o amamos. Porque o nosso amor pelo Salvador é oriundo da nossa obediência. A forma de amar a Deus é manifestada da forma que a gente obedece. Então, Deus conhece aqueles que o amam. Muitas das vezes tem gente que vai na igreja, que vai no culto, que faz tanta coisa, mas não obedece a Deus. Então, não ama Deus. Porque um dos princípios de quem ama a Deus é obedecê-lo. Por isso que o Senhor fala, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, é obedecer ao Senhor. Não pode ser apenas por palavra, mas sim com atos de obediência. Lembra que eu falei, Tiago, capítulo 1, versículo 22? Não sejais apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra. Porque dessa forma, nós vamos desfrutar das bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Nós vamos agora observar o tópico 3.